O tratamento do diabetes tipo 2 traz uma série de desafios. A gente pode imaginar que o principal desafio é, na verdade, o controle do nível de glicose no sangue, da concentração de glicose no sangue, que de modo geral está elevada nas pessoas que têm diabetes tipo 2. E como a insulina é um hormônio que é muito importante para controlar a glicose no sangue, mais especificamente para baixar a glicose no sangue, é bastante razoável que se imagine que o uso da insulina como tratamento do diabetes tipo 2 é capaz de diminuir a chance da pessoa ter todas as complicações do diabetes. Então, a doença diabetes está associada com o aumento do risco de doenças cardiovasculares e de morte por doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, mas também uma série de complicações que são típicas da doença diabetes. Então, a retinopatia diabética, que é uma lesão da retina, a estrutura do fundo do olho, e que é muito importante para a formação da visão. E então a retinopatia diabética é uma causa importante de perda da visão. E a neuropatia diabética, que é uma alteração dos nervos, mais principalmente falando dos nervos sensitivos, e com isso ocorre uma diminuição da sensibilidade nas extremidades, principalmente de membros inferiores, e o problema da nefropatia diabética, que pode evoluir com a diminuição da função renal até chegar ao ponto de ser necessário fazer a hemodiálise para manter o paciente vivo. E a neuropatia diabética ela também está relacionada com alterações circulatórias que podem levar à amputação de parte dos membros ou até de todo o membro, de modo geral, membros inferiores. Então, diabetes é uma doença muito grave, que tem uma série de complicações e ela é caracterizada, então, por um aumento da concentração de glicose no sangue e, mais especificamente no diabetes tipo 2, uma resistência ao efeito da insulina nos tecidos como fígado e músculo esquelético, que são os principais tecidos que têm a capacidade de captar a glicose que circula no sangue. Com a resistência ao efeito da insulina no fígado e no músculo, a pessoa com diabetes tipo 2 não consegue então jogar a glicose para dentro desses tecidos e com isso sobra glicose em excesso no sangue, que acaba promovendo uma série de complicações. Porém, quando se faz o tratamento do diabetes tipo 2 com insulina, embora haja um controle muito rápido e eficaz do excesso de glicose no sangue, existe um aumento dos níveis de insulina no sangue e não uma diminuição da resistência ao efeito da insulina no fígado ou no músculo. E outros órgãos, outros tecidos do nosso corpo não têm essa resistência ao efeito da insulina. Então, o que acontece é que quando a gente aumenta a quantidade de insulina no corpo para tratar o diabetes tipo 2, a gente consegue vencer a resistência ao efeito da insulina no fígado e no músculo. Com isso, a glicose consegue penetrar nesses tecidos, abaixando então a concentração de glicose no sangue. Porém, outros tecidos, como por exemplo o tecido endotelial ou a formação dos vasos sanguíneos, não tem nenhuma resistência ao efeito da insulina, mesmo em pessoas que têm diabetes tipo 2. E o excesso de insulina gera uma série de problemas no funcionamento dos vasos sanguíneos, onde acaba levando a um aumento da formação do processo de aterosclerose, do entupimento, da obstrução dos vasos sanguíneos e também de um processo inflamatório disseminado. Então, existe por causa disso um aumento muito grande do risco de doenças cardiovasculares e risco de morte em pacientes diabéticos com diabetes tipo 2 que fazem uso de insulina.
O risco é proporcional à dose de insulina utilizada. Então, quanto maior a dose de insulina, maior é o risco de morte por doença cardiovascular nas pessoas diabéticas. Então, é lógico que existe uma necessidade muito grande de se tentar ao máximo controlar os níveis de glicose na pessoa com diabetes tipo 2, sem ter que usar a insulina ou usando a menor dose de insulina que for possível. E nesse sentido, atualmente em todo o mundo, o medicamento mais utilizado para o tratamento de diabetes tipo 2 é a metformina. É um medicamento barato, amplamente disponível. Ele tem várias vantagens em comparação com outros medicamentos que também são usados para tratamento de diabetes, como por exemplo, ele não tem um risco elevado de provocar hipoglicemia. Na verdade, o risco é muito reduzido. A hipoglicemia é uma complicação de curto prazo do uso da insulina. Quanto maior o número de episódios de hipoglicemia ou quanto mais intensa é a redução da glicose abaixo do nível normal, maior é o risco de morte e maior é o risco de demência nas pessoas em tratamento do diabetes. Então, a metformina não carrega esse tipo de efeito colateral. Por causa disso, então, é um medicamento considerado muito seguro, também é muito bem tolerado, tem um índice de efeitos colaterais relativamente baixo. E ele é o medicamento mais utilizado e uma série de pesquisas tem mostrado que a metformina tem outros efeitos benéficos para a saúde das pessoas, independente de serem diabéticas. Na verdade, metformina também é usado no tratamento de outras doenças, como a síndrome de ovários policísticos. E uma série de pesquisas ao longo de vários anos tem mostrado, tem confirmado, que o uso regular de metformina está associado com uma diminuição importante do risco de desenvolvimento de praticamente todos os tipos de câncer nas pessoas diabéticas que fazem uso desse medicamento. E agora também estão pesquisando se a metformina é capaz de diminuir o risco de câncer em pessoas não diabéticas. E aparentemente, sim, a metformina tem essa capacidade. E além disso, também estão pesquisando agora a associação de metformina com medicamentos usados no tratamento de vários tipos de câncer, mesmo que as pessoas com câncer não sejam diabéticas. E, em princípio, o que essas pesquisas têm mostrado é que o uso de metformina nesses casos melhora a eficácia do tratamento do câncer. Mas voltando para a questão do diabetes, existe então uma série de preocupações com relação ao tipo de medicamento que pode ser usado em pessoas diabéticas que têm determinadas complicações, mais especificamente a doença renal crônica e a insuficiência cardíaca. E então, a metformina tem algumas restrições no uso em pessoas diabéticas com comprometimento da função renal. Então, por exemplo, a função renal pode ser medida, avaliada através de vários exames de laboratório e ela é avaliada basicamente através da taxa de filtração glomerular, onde a gente tem uma redução significativa do funcionamento renal quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 60 ml por minuto. Mas é considerado uma doença renal em estágio avançado, que requer a hemodiálise como tratamento, quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 30 ml por minuto. Então, nesses casos de uma insuficiência renal ou doença renal em estágio terminal, com taxa de filtração glomerular abaixo de 30, não se pode usar a metformina no tratamento desses pacientes diabéticos, porque uma boa parte da metformina é eliminada do organismo através da urina. Então a pessoa ficaria intoxicada com uma grande quantidade de metformina no organismo, gerando uma série de complicações. Então, metformina não pode ser usada nessas situações. Porém, se a taxa de filtração glomerular estiver entre 30 e 44 ml por minuto, a metformina já pode ser usada, mas uma dose máxima de 500 miligramas 2 vezes ao dia. Quando a taxa de filtração glomerular está acima de 45 mililitros ml por minuto, a metformina já pode ser usada na dose usual, que é então a dose máxima de 2.000 miligramas por dia. Então,
Quando se avalia e se acompanha um paciente diabético que tem diminuição da função renal, uma série de medidas são importantes para tentar melhorar o funcionamento renal desse paciente, a ponto dele poder usar a metformina, nem que seja numa dose reduzida. A metformina em pacientes diabéticos com a taxa de filtração glomerular abaixo de 60 reduz significativamente o risco de progressão da doença renal para o estágio final de insuficiência renal que requer hemodiálise, mas também diminui o risco de morte por eventos cardiovasculares, principalmente infarto, AVC, ou morte por parada cardíaca, que também acontece muito quando o paciente diabético tem insuficiência cardíaca, e também diminui muito a incidência de câncer nos pacientes diabéticos. Então, é importante tentar usar a metformina nos pacientes diabéticos, mesmo quando eles têm diminuição da função renal, respeitando esses valores, né, da intensidade, da gravidade do comprometimento da função renal para poder estabelecer qual é a dose de metformina que vai poder ser usada. Além disso, além da metformina, outros medicamentos também podem ser usados nesses casos. Então, as gliflosinas, mais especificamente a empagliflozina e a canagliflozina, são medicamentos que podem ser usados em pacientes diabéticos com insuficiência renal, ou seja, mesmo com comprometimento mais grave da função renal, os pacientes diabéticos podem usar esses medicamentos que são usados no tratamento de diabetes tipo 2, e o uso desse tipo de medicamento diminui o risco de morte em 30% nos pacientes diabéticos, e também esse tipo de medicamento está indicado no tratamento de insuficiência cardíaca, tanto em pacientes diabéticos, como hoje já há evidências de que também em pacientes que não são diabéticos esse tipo de medicamento pode ser útil no tratamento da insuficiência cardíaca. Então, quando existe uma associação de pacientes diabéticos que têm tanto a nefropatia diabética com diminuição da função renal e também insuficiência cardíaca, esse tipo de medicamento, essa classe de medicamento, as gliflosinas, são um medicamento de primeira escolha. Além disso, existe um outro tipo de tratamento, um outro medicamento para diabetes tipo 2, que também é muito comum, que também tem um custo relativamente baixo, que é a gliclazida. Esse medicamento pode ser usado em pacientes diabéticos com diminuição da função renal, desde que a função renal esteja acima de uma taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto. Então, a associação de metformina com gliflozina traz uma série de benefícios de diminuição do risco de morte dos pacientes diabéticos, portadores de diabetes tipo 2. São medicamentos usados no tratamento do diabetes que diminuem o risco de morte nesses pacientes. E deve-se então fazer um esforço para usar esse tipo de medicamento. A gliclazida pode não trazer nenhuma grande vantagem, mas ela pode ser usada como um complemento ao uso do metformina e da gliflozina, quando só esses dois medicamentos, na dose máxima que o paciente pode usar em função do seu estado de funcionamento renal, a gliclazida pode ajudar no controle da glicose, embora não traga nenhuma grande vantagem em termos de diminuição do risco de morte. Agora, quando o paciente tem doença renal, né, o paciente diabético tem doença renal crônica, como que deve ser feito o tratamento da doença renal? Então, estava falando antes do tratamento do diabetes propriamente, né? Agora, a questão e o que fazer especificamente com relação aos rins de uma pessoa com diabetes tipo 2 que está entrando num processo de declínio da função renal? Primeiro, o uso de medicamentos que são inibidores da enzima de conversão de angiotensina. O mais estudado deles em pacientes diabéticos é o enalapril, embora existam muitos outros medicamentos dessa classe. Ou então, os bloqueadores de angiotensina, mais conhecidos como sartanas, e o mais estudado deles é o losartana. O uso desses medicamentos diminui 25% o risco de evolução
da doença renal para insuficiência renal grave, que necessita de hemodiálise em pacientes diabéticos. Então, sempre que possível, deve-se usar esse tipo de medicamento. Eles são usados normalmente no tratamento da hipertensão arterial. Não é raro que pacientes diabéticos com lesão renal sejam também hipertensos, mas deve-se sempre tentar usar esses medicamentos, mesmo que as pessoas diabéticas não tenham pressão alta. Mas é lógico que se o indivíduo não tem pressão alta, a dose desses medicamentos que vai poder ser utilizada no tratamento para evitar o declínio da função renal não vai ser uma dose muito alta, porque também não se pode provocar uma queda acentuada da glicose, da pressão arterial nos pacientes com insuficiência renal ou com lesão renal, porque isso vai comprometer ainda mais o funcionamento dos rins. Então é muito importante acompanhar os valores da pressão, mas sempre que possível usando medicamentos dessa classe. Além disso, o uso de uma gliflozina, mais especificamente a empagliflozina ou a canagliflozina, que são medicamentos usados no tratamento do diabetes, reduz ainda em mais 30% o risco de insuficiência renal grave, se ele for associado com o uso desses outros medicamentos que eu falei. Então, por exemplo, enalapril ou losartana. Se além disso se usar uma gliflozina, vai haver uma diminuição ainda maior do risco de insuficiência renal grave. Porém, a gliflozina ela também vai diminuir o risco de morte por doença cardíaca nos pacientes diabéticos em 30%. Então veja como que é importante, principalmente nos pacientes que têm insuficiência renal, os pacientes diabéticos com insuficiência renal ou uma diminuição da função renal, ainda que não no estágio final da doença, o uso da gliflozina é muito importante. Existem outros medicamentos que não são normalmente usados no tratamento do diabetes, mas que são capazes de melhorar a função renal nos pacientes diabéticos. Um deles é o cilostazol, que é um medicamento usado como antiagregante plaquetário, um efeito similar ao da aspirina em dose baixa, mas que também é usado no tratamento de doenças cardiovasculares obstrutivas. E o uso desse medicamento em pacientes diabéticos com comprometimento da função renal melhora a função renal. Porém, esse tipo de medicamento tem que ter a dose ajustada de acordo também com a taxa de filtração glomerular, ou seja, o paciente não pode usar a dose plena dependendo do comprometimento da função renal. Então, muitas vezes é preciso começar com doses bem baixas e à medida que a função renal for se recuperando, o uso desse medicamento, a dose pode ser então progressivamente aumentada. Um outro medicamento que também ajuda a recuperar a função renal ou pelo menos retardar o declínio da função renal em pacientes com diabetes é o fenofibrato, um medicamento usado normalmente no tratamento de triglicerídeos elevados no sangue, e essa é também então uma outra possibilidade. Lógico que o ideal seria poder usar todos os medicamentos em associação, mas a gente corre o risco de usar uma quantidade muito grande de medicamentos que acaba gerando uma certa intolerância por parte do paciente, má adesão ao tratamento ou eventualmente aumentando o risco de algum efeito colateral. E um outro aspecto importante é o tratamento da própria insuficiência cardíaca em pacientes com diabetes tipo 2. Diabetes é uma doença que aumenta muito o risco de doença cardíaca, então não raro pessoas com diabetes vão apresentar problemas cardíacos e que geram então uma falência da bomba do músculo cardíaco, e isso pode ser tratado de algumas maneiras. A primeira opção é o uso do enalapril ou de uma sartana. Na verdade, não precisa ser exatamente o enalapril, mas um outro medicamento da classe, o mais estudado para essa finalidade é o enalapril, e uma sartana, como o valsartana ou losartana. O uso desse tipo de medicamento reduz 13% o risco de morte por eventos cardiovasculares, seja infarto, AVC ou morte cardíaca súbita, em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca. Agora, existe um outro medicamento que passou a ser usado mais recentemente, que é uma associação de dois
medicamentos diferentes, que é a sacubitrila e valsartana. Esse medicamento, que é usado no tratamento de insuficiência cardíaca, ele reduz 30% o risco de morte cardiovascular em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca. Então, ele é melhor do que o enalapril ou uma sartana isoladamente. Aqui, mais uma vez, entra o uso de gliflozina na questão do tratamento da insuficiência cardíaca especificamente. Então, a empagliflozina ou a dapagliflozina são medicamentos que reduzem 30% o risco de morte em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca, mas também diminui o risco de morte em pacientes com insuficiência cardíaca sem diabetes. Então, agora estão já avaliando a possibilidade de recomendar esse tipo de medicamento para pacientes com insuficiência cardíaca, mesmo que não sejam diabéticos. Então, com essa explanação, eu procuro mostrar o quanto que é importante a gente avaliar a situação do paciente diabético, o padrão das complicações que ele apresenta, principalmente da lesão renal e o comprometimento de função cardíaca ou insuficiência cardíaca, porque existem alguns medicamentos que podem e devem ser usados nesses pacientes. Então é lógico, se a pessoa tem uma hipertensão arterial, ela pode usar medicamentos de várias classes diferentes, mas alguns vão ser melhores para tentar resgatar a função renal ou diminuir o declínio da função renal no paciente diabético, assim como os pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca poderiam fazer uso, por exemplo, de diuréticos, que são indicados em alguns casos de insuficiência cardíaca, mas existem outros medicamentos que são mais importantes para tentar diminuir o risco de morte cardíaca em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca. E, mais uma vez, para fechar essa discussão, a insulina, o uso da insulina não traz essas vantagens, nem de diminuição do risco de evolução da insuficiência renal para uma forma grave, nem o risco de morte por complicações cardíacas em pacientes diabéticos com insuficiência cardíaca. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar. Até aqui, muito obrigado.